Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Bom dia, presidente, autoridades, convidados. O Brasil, depois de 3, 4 décadas com uma economia fechada, monopólios, gastos do governo crescendo sem controle, que criaram disfunções econômicas importantes. Fomos à hiperinflação, moratória externa, crises cambiais recorrentes, juros muito altos, impostos elevados, um manicômio tributário e, finalmente, corrompendo o regime democrático e estagnando a economia. Nós diagnosticamos, e o presidente, desde o início, que começou essa revolução em direção ao que há de melhor na sociedade ocidental, na civilização ocidental, que são a democracia e os mercados. O presidente criou um ministério sem pressões políticas, exatamente para forçar uma renovação de práticas políticas no país, e criou um time que está trabalhando de uma forma muito integrada e está conseguindo implementar importantes reformas com o apoio de uma nova política também. O que está acontecendo é que a sociedade brasileira está traçando uma trajetória em que nós acreditamos que é a sociedade aberta, uma dinâmica de uma sociedade aberta. Poderes independentes, cada um demarcando seu território, então quem olha de fora acha que é uma crise insuperável, etc. Não é nada disso, é uma democracia madura trabalhando. São poderes independentes, cada um luta demarcando seu território. O saldo tem sido virtuoso, nós temos aprovado reformas importantes, do ponto de vista econômico, eu vou desdobrar isso numa conversa um pouco à frente, mas do nosso ponto de vista, nós conseguimos fazer um acordo comercial, como foi dito aqui, que estava 8 anos parado no Mercosul, 20 anos parado com a União Europeia, o EFTA, agora Canadá, estamos conversando com o Canadá, com o Japão, com a Coreia do Sul, e conversando o tempo inteiro com os Estados Unidos, que a determinação do presidente desde o início foi: vamos nos aproximar de países que são referência, de países que estão dando certo, de países que conseguem transformar as riquezas naturais em enriquecimento da própria população e do próprio povo. O presidente sempre enfatizou essa diferença. Os recursos, olha a base de recursos que o Brasil tem e por que ele não é rico. Por que tendo essa base, enorme base de recursos naturais, o país ainda é pobre. E as disfunções econômicas que atravessamos. Então, eu diria que só nessa saudação aos investidores de todo o mundo, que nós estamos celebrando ontem o destravamento de um petróleo que está no fundo do mar há 5 anos, que foi o acordo da cessão onerosa. Tivemos apoio das instituições brasileiras, o TCU, a ANP, o Ministério de Minas e Energia, sempre trabalhando juntos. Quer dizer, quando abrimos a economia, ministro Ernesto, ministra Tereza Cristina, ministro de Economia, com o escudo do presidente. Quando fazemos a cessão onerosa, liberando, abrindo essa nova fronteira de tivemos total integração com o ministro Bento, da área de Minas e Energia, com a Petrobras, que também está quebrando seus próprios monopólios. Estamos dando um choque de energia barata, vamos reindustrializar o Brasil em cima de energia barata. Estamos desestatizando, estamos desregulamentando com a lei da liberdade econômica, estamos privatizando, a meta desse ano já foi superada antes do final do ano, e estamos só fazendo o aquecimento inicial. Desalavancamos os bancos públicos pela primeira vez em 8 anos, o crédito privado, fluxo e estoque, supera o crédito público, o que significa que o crescimento que está começando agora é um crescimento sustentável, saudável, não é uma bolha estimulada, não é um voo da galinha estimulado artificialmente por governos. É a primeira vez que a inflação desce com o crescimento econômico reacelerando nos últimos 30 anos, estamos com as inflações mais baixas desse período. Estamos indo em direção a um Banco Central independente, já trabalha assim há algum tempo, é uma instituição que se aperfeiçoou ao longo dos últimos anos. Em resumo, o Brasil é um país em movimento e estava indo na direção errada. E o presidente aperfeiçoando suas instituições, mas do ponto de vista econômico, indo na direção errada.
Então, a democracia está há 30 anos flexibilizando seus músculos, mas estava entorpecida pelo modelo dirigista, o mesmo modelo que destruiu várias economias aqui em torno, e, recentemente, nós observamos a degeneração da Venezuela. Então, o presidente faz uma inversão nessa direção. Nós estamos agora indo na direção mesmo de regenerar as instituições democráticas, corrigindo o modelo econômico, descentralizando recursos, e vamos usar a democracia e mercados como o nosso guia. O Banco Mundial, que tem sido nosso parceiro também, foi criado há 60 anos atrás, é nosso parceiro na promoção também do evento, foi criado há 60 anos atrás por um presidente brasileiro que se aproximou de um presidente americano. Então, o nosso presidente parece ter uma intuição correta desde o início, dizendo que nós temos que aproveitar melhor nossos recursos, temos que distribuir riqueza através dos mercados. O mundo oriental, China, Rússia, os órfãos do socialismo, todos mergulharam nos mercados globais, todos estão escapando da miséria, exatamente mergulhando nos mercados, e o Brasil, ao contrário, estava fechado e aumentando os gastos públicos e com a economia estagnada. Então, o presidente determinou uma inversão, ganhou uma eleição de uma forma extraordinária, numa democracia competitiva. O quarto poder, inclusive, que é a imprensa, demorou a perceber o que estava acontecendo, sofreu a concorrência também das mídias sociais, e o presidente foi eleito gastando menos de $1 milhão, e está liderando uma transformação em tempo recorde, porque nós aprovamos o destravamento dessa nova fronteira de exploração de petróleo, com a cessão onerosa. Já estamos acertando o Pacto Federativo para descentralizar recursos, mais Brasil, menos Brasília. Temos o apoio do Congresso em novas bases. O Congresso hoje é um Congresso maduro, reforma a Câmara de Deputados, o Senado, estão apoiando as reformas em bases temáticas, estão apoiando as reformas em bases orgânicas, entendendo que é uma colisão política de centro-direita. Depois de 30 anos de centro-esquerda, de social-democracia, nós estamos indo em direção à liberal-democracia. É uma coalizão de conservadores, liberais, todos democratas, e é uma nova dinâmica no Brasil. Nós expandimos o espaço democrático. O discurso dos perdedores tem sido que houve uma redução do espaço democrático. Sim, houve uma redução do espaço democrático da social-democracia. Eles agora têm menos de 50% dos votos. E houve uma expansão do universo democrático brasileiro, porque o brasileiro agora caminha com as duas pernas, não é um saci pererê que pula numa perninha só. Nós temos agora os dois partidos. Imaginem a América se tivesse só os democratas, não existissem os republicanos. Imaginem a Inglaterra se existissem só os trabalhistas, não existissem os liberais e conservadores. Imaginem a Alemanha se tivesse só o social-democrata, não tivesse democrata cristão. E quem fez as maiores recuperações econômicas, os grandes episódios de reconstrução econômica da história? Ludwig Erhard, um liberal-democrata na Alemanha. O Partido Liberal-Democrata reconstruindo o Japão no pós-guerra. Os Chicago Boys aqui na reconstrução do Chile, que era um país mais pobre do que Cuba, e hoje tem uma renda per capita quase o dobro do Brasil, após fazer a reforma no seu modelo econômico. Então, nós assistimos também como a Inglaterra não afundou, depois de 30, 40 anos dos trabalhistas, graças a Margaret Thatcher. Assistimos também a liderança do Reagan, fazendo a grande recuperação econômica, que tinha uma inflação de 2 dígitos, estagnação econômica, e o liberal Reagan reconstruiu toda a base corporativa da América. Então, nós estamos acelerando nossas reformas, privatizações, abertura da economia, o choque do petróleo barato, a transformação dos fundos, vamos entrar agora no Pacto Federativo, vamos fazer a reforma tributária, estamos acelerando nossas reformas, graças ao escudo político que o presidente nos ofereceu, a visão de que a nova política é baseada em valores, princípios, temas, e ao apoio do Congresso, que está inaugurando uma nova política no Brasil. Então, nós estamos com o crescimento descendo, com o crescimento subindo, com a inflação descendo e, possivelmente, retomando agora um longo ciclo de crescimento, graças a essa revolução que está acontecendo no Brasil, sob essa orientação de princípios liberais democratas. Nós vamos conversar um pouco mais aprofundadamente sobre essas reformas um pouco adiante. Eu quero agradecer ao presidente por todo o apoio que deu
à equipe, à cooperação, aos ministros e principalmente também aos investidores de fora, que no momento em que o mundo sincronizadamente desacelera o crescimento, indo para uma clínica de reabilitação pelos excessos recentes, o Brasil, ao contrário, está saindo da clínica de reabilitação e oferece um novo horizonte de pesquisas na área de minério, energia, petróleo, gás, e serão muito bem recebidos aqui nessa celebração inicial que é o nosso Fórum de Investimentos. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhores e senhoras, autoridades já nominadas, bom dia. É difícil ocupar essa tribuna depois que meus ministros, em especial Paulo Guedes aqui e Onyx, que falaram por último, externaram as suas opiniões. Eu tenho aqui um discurso de 29 páginas, confesso que vou abandoná-lo e não vou cansá-los. Porque eu, como técnico de um time de 22 ministros, para a gente entrar em campo e ganhar o jogo, eu tenho que ter a confiança deles, eles confiam em mim, para que vocês possam realmente, através desse nosso contato, que acima de tudo está a verdade, possam também confiar em nós e acreditar que esse país de fato mudou. E quando começou essa mudança? Começou quando alguém há 4 anos começou a andar pelo Brasil, levando uma passagem bíblica do João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Comecei pelo Centro-Oeste, a região aí de maior atuação da nossa querida ministra Tereza Cristina, uma mulher incansável, que anda pelo mundo todo, mostrando o que é o Brasil de verdade, o nosso potencial, e o que nós, juntos, temos de bom para oferecer um para o outro. O Centro-Oeste é uma região de uma baixa densidade eleitoral, como o estado de Roraima, do Denário, um estado riquíssimo, mas que está engessado por certas legislações que nós queremos mudá-la. Não é apenas para o bem do governador de Roraima, para o bem do seu povo. E seu povo tem brancos, negros e índios em especial. Índios que querem se integrar cada vez mais à sociedade. Índios que também falam a verdade, que são, por vezes, latifundiários pobres em cima de terras ricas. Disse durante a minha pré-campanha: se eu fosse rei de Roraima, com tecnologia, em 20 anos teria uma economia próxima do Japão. É o estado que tem tudo. E cito Roraima porque é um exemplo daquilo que nós temos que buscar maneira de mudar. É um estado que sofre mais de uma dezena de apagões por dia. É um estado que é dependente agora, praticamente, de termoelétricas, já que a linha de transmissão de energia que vinha de Gura, na Venezuela, praticamente sem manutenção, deixou de trazer energia para o estado. Estamos com problema lá. Qual o problema? Nós gastamos 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano, ao longo dos últimos 6 anos, por falta de uma construção de uma linha de transmissão. Se resolvermos esse problema, ou se conseguirmos um dia, quem sabe, fazer alguma hidrelétrica, ou melhor investir em outras fontes de energia na região, nós possamos fazer um estado realmente a ocupar o espaço que ele merece dentro do Brasil. É um estado que tem tudo para dar certo. A nossa querida Amazônia também, do Wilson Miranda, aproveita a oportunidade para convidar as pessoas de fora que estão aqui, que conheçam a Amazônia. Vocês não serão queimados, pode ter certeza. Afinal de contas,
o que muitas vezes, muitos jornais e televisões mostram, não é a realidade. É uma área lindíssima, quase totalmente preservada. É uma área que tem biodiversidade, riquezas minerais, pontos turísticos simplesmente inimagináveis. Disse um tempo atrás um turista americano: agora posso morrer porque conheci a Amazônia. Essa terra é patrimônio do Brasil. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Isso cientificamente está comprovado. O que nós queremos para o estado do Amazonas, do governador Wilson, e para a nossa Amazônia brasileira, é explorá-la de forma sustentável. É fazer com que o que ela tem de bom sirva para nós e para a humanidade. Esse Brasil é simplesmente fenomenal. Não é porque sou brasileiro. Se formos ali para o centro-oeste, do nosso querido governador Mauro Mendes, veremos seu potencial agrícola, os problemas que tem por causa de alguma legislação que não é fácil a sua mudança, porque a agenda mundial está agora calcada na questão ambiental, e nós queremos preservar o meio ambiente, e queremos, mais do que isso, casá-lo com o progresso. Isso que está aqui é nosso, pode ser explorado, pode ser preservado para o bem de todos nós. Para nós, eu em especial, como presidente, para reconquistar ou para conquistar a confiança de vocês, não valem bons discursos. Nós temos que provar na prática o que nós somos e o que estamos fazendo. Paulo Guedes, o homem da economia, é mais do que um ministro da economia apenas. Ele é do planejamento também, é da indústria e comércio, é do trabalho. Ele acumulou 4 ministérios. Cadê o jornal? E para que não haja dúvida do que eu estou falando, porque quem entra em campo são os ministros, eu quero elogiar também um jornal nessa data, o jornal Estado de São Paulo, que não é só capa de domingo, reproduziu algo que eu falei, que para mim é muito gratificante. A economia é 100% com o Guedes, e não tem plano B. As críticas que sofri no passado, como estatizante, em parte, com razão. A minha formação, a nossa formação militar, prezado brigadeiro Bermudes, não leva para essa linha. Mas ao conhecer o economista Paulo Guedes, eu confesso a todos vocês, rapidamente ele me convenceu. E como o nosso lema sempre foi a verdade acima de tudo, eu disse-lhe: se eu chegar, o senhor será convidado para integrar a equipe da economia, e a política é sua. Não indiquei ninguém para o Paulo Guedes, não tem indicação política de ninguém. Eu vejo aqui o Roberto Campos. Nós temos um projeto para dar autonomia ao Banco Central. Acredito, Roberto Campos, depois de aprovado esse projeto, você não vai sentir muita diferença, porque você já tem uma autonomia integral no Banco Central. Isso é confiança. Eu vejo aqui um general de exército, Fernando Azevedo, ministro da Defesa. O último problema que tivemos, derramamento criminoso, com toda certeza, quase certeza ser criminoso, na região costeira do Nordeste. Eu não precisei ligar para ele para que tomasse as providências. Ele veio ao ministério e mostrou para nós, ou melhor, veio à presidência e nos mostrou o que já estava fazendo. Nós já estávamos monitorando e analisando as amostras de piche, que aquilo é um piche, não é um petróleo em si, tá? Desde o dia 2 do mês passado. Então é bom trabalhar com pessoas que agem dessa maneira, que têm capacidade de antecipar problemas. Obviamente não temos bola de cristal,
para descobrirmos rapidamente quem foram os responsáveis por esse ato criminoso. Mas as providências sempre tomamos, no tocante também aos focos de calor e também algumas queimadas da região amazônica. Sofremos muito com a mídia do Brasil, em grande parte, e fora do Brasil também. Com que interesse? Abalar a nossa soberania sobre a região? Falamos na ONU com altivez. Sofri algumas críticas pesadas por parte de alguns órgãos da mídia do Brasil, mas acredito, pelo que eu conversei com as pessoas das mais variadas camadas sociais, foi um discurso realista, verdadeiro, mostrando quem é o Brasil, quem nós somos. Colocamos ali quase que um ponto final no monopólio do Raoni para falar sobre a Amazônia. Levamos ali uma carta de interesse de agricultores índios que querem produzir em sua terra, que querem garimpar em sua terra também. Olha a questão do roubo de ouro aqui em São Paulo, a questão de 30 dias aproximadamente. De onde veio? Para onde ia? E a quantidade enorme de pedras preciosas, bruta, apreendidas no local. Não é fácil buscar a origem disso tudo, apesar de eu ser o presidente da República e ter uma Polícia Federal bastante competente ao meu lado, porque essas riquezas saem do Brasil dessa forma, criminosa também, e só pela maneira como tudo aconteceu, e já vinha acontecendo há muito tempo. Afinal de contas, nada de segurança, quando se transporta 700 quilos de ouro e algumas dezenas de quilos de pedras preciosas, mas nós chegaremos ao final da linha. Nós queremos legalizar o garimpo na região para os brancos, como dizem os índios, e para os índios, para o bem dele. Roraima, por ocasião da demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, os risicultores queriam apenas 1% daquela área para continuar produzindo arroz, governador Denário. Não conseguiram. Roraima hoje, se eu não me engano, importa arroz. Nós temos que fazer esse casamento. O Brasil é um país que tem o que quase nenhum outro país do mundo tem: reservas minerais, biodiversidade, água potável, grandes espaços vazios, cobiçados, riquezas naturais que não existem em lugar nenhum no mundo, os nossos 7 pantanais, uma costa maravilhosa, parques nacionais. Temos tudo para ser aquela nação do sonho de todos nós. E nós queremos repartir isso com vocês, com os senhores que estão aqui acreditando no Brasil. Nós respeitamos contratos, a confiança, a responsabilidade, a retaguarda jurídica, a garantia está acima de tudo para nós. E dessa forma é que nós queremos cativá-los. Os números estão aí. O Banco Central mesmo divulga. Eu só ligo para o presidente do Banco Central depois que ele decide o cupom. Não interfere em nada. Ele é quem entende do assunto. É o Roberto Campos, que fala 100% pelo Banco Central. Não sei se o Paulo Guedes interfere. Mas eu não interfiro em absolutamente nada. Pela primeira vez no Brasil, nós temos um time de ministros que são competentes e conversam entre si. Alguém lembra de alguém ocupar a ciência e tecnologia no passado, próximo do que é o nosso astronauta Marcos Pontes? Um homem formado pela Academia da Força Aérea, orgulho a nossa FAB, formado pelo ITA, muito tempo na NASA, o único astronauta do hemisfério sul que está fazendo uma verdadeira revolução no seu ministério, apesar dos parcos recursos. Cada ministro que eu citar aqui, tenho muito a falar sobre ele. A confiança no Onyx Lorenzoni, 3, 4 vezes por dia conversando comigo.
Ernesto Araújo, quando chegou, muito criticado, era diferente daqueles que ocuparam a sua cadeira anteriormente. Tem aberto portas, tem sido um herói na questão de busca de solução para a Venezuela, como também temos trabalhado para que outro país mais ao sul não volte para as mãos daquelas pessoas que no passado botaram esse país numa situação bastante complicada. Nós não podemos ser em 22 o que esse grande país ao sul da América do Sul é e vive no momento. Isso depende do trabalho sério de cada um de nós, mostrar para aqueles que acreditam que aqueles que também ocuparam o governo anos anteriores não podem voltar. Se voltarem pelo voto, paciência, vamos respeitar, mas que não voltem por omissão nossa, por falta de nós mostrarmos para as pessoas de que lá atrás o nosso destino era a Venezuela, hoje o destino são outros países. Temos uma viagem marcada a partir do domingo. Eu espero que a imprensa não me critique, porque não estarei no Barradão, em Salvador, uma grande festa dos católicos. Eu sou católico, sobre a canonização da irmã Dulce, mas tínhamos compromisso assumido. Primeiro na entronização do rei no Japão, depois passaremos pela Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, e a nossa China, o nosso maior parceiro comercial. Como eu fui criticado no passado na questão da China. As eleições acabaram. No momento, quem está no comando desse grande barco chamado Brasil é o almirante Jair Bolsonaro. E nós, todos, dentro desse barco, devemos trabalhar para o bem do nosso Brasil. Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Meu muito obrigado a todos vocês, obrigado pela confiança e pela maneira como se dirige ao nosso governo, pelo respeito que temos pelos senhores, que os nossos ministros também têm pelos senhores, porque nós queremos um Brasil melhor para todos. E o mundo estará muito melhor se o Brasil também melhorar. Muito obrigado a todos os senhores.